Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. É uma alegria enorme estarmos aqui mais um dia, né? E mais um capítulo. Vamos avançando diariamente aqui, nós avançamos um capítulo da Bíblia. Agora você para pensar. Se nós não estivéssemos lendo, o tempo iria passar. Nós estamos lendo e eu acredito que você está vendo coisas que você ainda não tinha visto, revendo o que você já tinha visto, e assim nós vamos avançando e conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, mas não conhecer de ouvir falar. Agora você está conhecendo porque você leu. Mesmo que você não sei se você pega a sua Bíblia, o que você faz? Como é que você faz? Você pega a sua Bíblia e confere conosco, assim, literalmente, o que nós estamos lendo, ou você apenas ouve o que nós estamos falando? Queria que você depois comentasse aí nos vídeos, se você faz a leitura do versículo a versículo, juntamente conosco. Seria a ideia que eu gostaria, que você lesse versículo a versículos, tá? Seria muito interessante se você puder fazer isso. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, que vai dizer assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Orem pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Isso aqui é muito interessante, gente. Às vezes a pessoa vê a gente orando por uma autoridade e ela fala assim: olha lá, o pastor estava lá orando pelo prefeito, olha lá, o pastor fez oração pelo governador, olha lá, o pastor orou pelo fulano. Bom, orar, gente, é o dever nosso. Eu não posso negar a oração para ninguém. Aqui está. Deus quer que nós façamos oração por todas as pessoas, tá? Por todas as pessoas, para que tenhamos uma vida sossegada. Então, toda e qualquer pessoa que pedir oração, nós temos que orar por elas, tá? Leia depois, releia esse versículo aqui. O desejo de Deus é que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade, chegue ao conhecimento de Deus. Versículo 4, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Seja orando por uma autoridade, seja na rua, no palácio, no gabinete, seja em qualquer lugar, como também em qualquer canto da rua que você vê a gente orando por uma pessoa, ou que você também possa orar por alguém. É o desejo de Deus que as pessoas sejam salvas e recebam as orações, tá bom? Versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual o nome dele? Jesus Cristo, o homem. Eu gostaria que você marcasse esse versículo, porque ele vai ser útil em outros momentos na sua vida. Que as pessoas dizem assim: não, mas pede à mãe que o filho atende. Não. A Bíblia vai dizer para nós que só existe um mediador entre Deus e os homens. Não existe um segundo mediador. Mediador significa aquele que fica entre duas partes, tá? Entre duas partes discordantes, né? Para quê? Para uni-la em um acordo. Veja, nossos pecados nos fez desacordar. Nossos pecados nos trouxe a uma condição de derrotados, de fracassados, de doentes, inclusive de enfermos, segundo Isaías 53. Aí o mediador, que é Jesus Cristo, o que ele fez? Ele veio e agora ele opera entre Deus e nós.
Então Jesus Cristo é o nosso mediador. Marque esse versículo 5 aí, por favor. Ele é o mediador, tá? Ele que tem essa graça de nos unir a Deus. Nós só conseguimos chegar a Deus por causa do mediador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o qual fui constituído, disse Paulo, para o qual fui constituído pregador. Paulo disse aqui, para o qual fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens, novamente ele fala no verso 8, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. Também eu gostaria que você marcasse o versículo número 8. Alguns dizem que nós temos que orar só no templo e que nós temos que orar só no quarto com a porta fechada. Também não é. Olha o que está escrito no verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Alguns dizem que nós temos que orar como? Com a mão levantada. Bom, aqui ele fala mão levantada no sentido de mãos puras, mãos santificadas, né? Sem ira e sem contenda. Então, onde orar? Todo lugar. Qualquer lugar que você precisar fazer uma oração, não temas, pode fazer a oração. Agora vamos ver Paulo falando sobre os deveres das mulheres. Eu estou curioso para ler com vocês aqui o que Paulo vai falar. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto. Que Paulo está falando para as mulheres sempre se arrumarem de forma honesta, não de forma escandalosa, de forma modesta, né? E que, como é que ele diz? Com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Entendi. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando assim, não é que ele esteja proibindo, porque aí tem a igreja que pega esse versículo aqui e fala que Deus está proibindo, que o Espírito Santo proibiu mulher usar joias, usar ouro, usar vestidos, né, de festas, de pérolas e tal, que Deus está proibindo. Aí eles leem esse versículo aqui. Só que eles não entendem que aqui o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, ele está dizendo que a beleza da mulher não deve ser a exterior, e sim o que tem dentro do coração, né? Que a mulher deve servir como quem faz a profissão de servir a Deus, como quem está servindo a Deus, ou seja, ela não pode colocar a sua beleza na vaidade, como se fosse estas as coisas mais importantes, e sim, elas devem fazer tudo com pudor, né? Que é claro, com um certo cautela, um certo cuidado, e sabendo o seguinte, eu tenho que servir a Deus, eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso sempre demonstrar a minha fé em Cristo e sempre passar um exemplo para as outras pessoas. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Aqui parece que lá também ainda teria um resquício lá de Corinto. Lembra que Corinto a mulher não podia falar? Parece que aqui também parece que muito, não tanto assim, a mulher podia falar nessa região aqui onde Paulo estava mandando essa carta para Timóteo. Ele diz assim, exatamente, não era permitido, até porque o verso 12 vai dizer, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Ainda tinha lá nessa cidade aqui um pouquinho daquela dificuldade, né, de permissão da mulher falar, e é claro, Paulo já estava preso porque as pessoas acusavam ele
de colocar o povo contra o governo. Imagina se ele não pregasse o que fosse de acordo com o que o governo estava propondo, o que o governo pregava, falando de forma social, com certeza daria ainda mais problema para ele. Então aqui ele traz para nós aqui essa questão, mostrando a importância de você estar dentro de um contexto e você respeitar a sociedade. Se você está num lugar onde a mulher não é permitido falar, então ela não pode falar. Se você está num lugar que o homem não deve usar boné, então, ou andar de bermuda, então ele não deve andar, e assim sucessivamente. É necessário, para você ser um bom evangelista, né, é necessário que você respeite o lugar que você está inserido para a pregação do evangelho. Mas quando você lê aqui o texto à luz da teologia bíblica, não significa que Paulo esteja pregando isso aqui como uma doutrina para as igrejas. Aqui Paulo está falando especificamente para Timóteo, nessa igreja que Timóteo estava. E aí Paulo disse: ó, Timóteo, eu preciso que você entenda isso, tá? Por isso que eu deixei você aí, quando eu parti para Macedônia, deixei você aí em Éfeso. Timóteo estava em Éfeso nesse momento, e Paulo diz: ó, aí em Éfeso você precisa prestar atenção em algumas coisas, tá? Não deixa assim as coisas ir tomando uma outra proporção fora do que é a normalidade, tanto da sociedade como a normalidade da palavra de Deus, tá? Deu para entender? Então, graças a Deus por isso, tá? Mas o importante é orar em todo tempo. O importante, tanto para o homem ou para a mulher, é feio você querer mostrar mais a sua parte exterior do que o interior. Isso é bem sóbrio. Você, como servo de Deus, como serva de Deus, poder, claro, se arruma da melhor maneira que você se sentir bem, mas tendo sempre com você que o que Deus vê não é o exterior, o que Deus vê é o interior, é o que está dentro do coração, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Estamos terminando mais um capítulo, estamos terminando mais uma leitura. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Caminhamos para a honra, caminhamos para a glória, caminhamos para louvor do nome daquele que é Senhor e grande, poderoso, santo e vitorioso. Muito obrigado. No nome de Jesus, entrego nas tuas mãos agora, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Então, tá aí. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Eu volto amanhã já no capítulo número 3. Ele vai falar, esse capítulo 3 é importante, eu preciso que você leia comigo, porque ele vai falar uma mensagem aqui para os bispos e diáconos, ou seja, para os pastores, obreiros e diáconos, ou seja, para os cooperadores da igreja. Aqui Paulo agora vai dar uma palavra para os cooperadores da igreja. Então, lendo esse capítulo 3, é como se você estivesse lendo uma carta ou regulamento interno, né, ou estatuto que cada obreiro, cada pastor deveria carregar, zelar, cuidar, assim como tem o estatuto da OAB, os médicos têm o código de ética, e assim várias profissões têm o seu código de ética, de disciplina. Então o nosso código de ética e disciplina está aqui, 1 Timóteo capítulo 3, depois lá em Tito, Paulo repete novamente. Então, eu gostaria que todos vocês prestassem atenção nesse capítulo 3 amanhã, porque aí você vai saber o código de ética e disciplina da igreja, né? E quando você vê alguém agir fora, você vai, esse camarada aí agiu fora do que está escrito lá em Timóteo, agiu fora do que Paulo disse a Timóteo. Então, eu agradeço e vamos seguir em frente, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe. Até lá.